Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso estudo do Vem Segue-me. Estamos estudando Doutrina e Convênios, a história da igreja. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 37 até o 40. Antes, porém, de entrar no tema, nós vamos ver a ordem do Senhor para que eles saiam de Nova York, lá da onde começou a igreja, e eles se mudem para Ohio, um outro estado mais a oeste, onde inclusive tinha muitos recém-conversos, e a igreja estava fortalecida, sendo que em Nova York estava tendo muita perseguição e estava bem difícil as coisas. Antes da gente entrar nos temas que essas sessões nos convidam a refletir, eu gostaria de responder uma pergunta. E eu considero uma pergunta muito importante quando feita com sinceridade, mas ela também é usada por aqueles que querem criticar a igreja. E essa pergunta, ela tem várias maneiras de ser formulada, mas basicamente ela é a seguinte: por que nós não temos mais revelações sendo acrescentadas ao livro de Doutrina e Convênios? Se o profeta Joseph Smith recebia revelação frequentemente, por que depois da morte do profeta Joseph Smith, outras sessões, outras revelações não foram adicionadas? Deus parou de falar aos profetas? A igreja se desviou depois da época de Joseph Smith? Bom, primeira coisa, quero garantir para vocês que a igreja não se desviou do caminho. Tem um vídeo que eu estou preparando sobre as revelações da última conferência geral, porque uma das acusações que eu vi de alguém que apostatou da igreja é que na conferência geral não houve nenhuma revelação. E quando eu assisto à conferência geral, eu sinto o Espírito de Deus e eu recebo revelações. E eu sei que os profetas, os apóstolos, os líderes gerais da igreja falam pelo Espírito de revelação. Mas essas pessoas estão esperando um tipo de revelação surpreendente. Eles querem uma profecia de alguma catástrofe, alguma coisa que vai acontecer. Esse tipo de revelação que prediz o futuro, ela também acontece na igreja. Aconteceu nas Escrituras e acontece na igreja hoje. Mas esse não é o único tipo de revelação. Aliás, se nós pensássemos que a profecia sobre eventos terríveis e grandiosos é a única forma de revelação, nós teríamos que desconsiderar toda a Bíblia, todas as Escrituras. Porque Deus ele fala de diversas maneiras e não necessariamente para predizer grandes terremotos, catástrofes, não é só isso. Deus ele fala, aliás, mais frequentemente ele fala outros tipos de coisas do que esses grandes eventos de guerras, rumores de guerras e profecias sobre o final dos tempos. Se nós relembrarmos a conferência geral, nós veremos que nosso profeta e os demais líderes da igreja testificaram de Cristo. O apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, disse que o espírito de profecia é o testemunho de Jesus. Na verdade, ele falou o contrário, né? Ele falou o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, mas é equivalente, você pode até trocar que não faz problema nenhum para entender o que ele está querendo dizer. Quando nós temos um testemunho de Jesus Cristo, nós temos o espírito de profecia, no sentido que temos o espírito dos profetas. Os profetas são testemunhas especiais do nome de Cristo para todas as nações. Sendo assim, quando nós recebemos um testemunho de Jesus Cristo, nós recebemos o mesmo testemunho que eles recebem. Não a mesma missão, talvez não a mesma intensidade de testemunho que eles têm, porque eles precisam ser testemunhas especiais de Cristo para cumprir o seu ofício. Mas nós estamos no espírito dos profetas, porque nós podemos saber com absoluta segurança o que eles sabem. Então, eu acho que existe uma confusão no que é revelação. Você lembra que Elias, ele buscando revelação, viu que a voz do Senhor não estava em grandes fenômenos da natureza, não estava na tempestade, não estava no fogo, mas era uma voz mansa e delicada. Eu acho que as pessoas, às vezes, perdem a sensibilidade por não conhecerem ou por tentar
colocar Deus em uma caixinha e dizer é assim que Deus tem que falar e é isso que ele deve dizer. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Nós vamos ver que, infelizmente, uma das pessoas mencionadas aqui, James Colville, ele não atentou à voz do Senhor. Eu acho que nós, às vezes, somos culpados desse tipo de coisa. Mas eu quero convidar vocês a um exercício para responder especificamente essa questão. Por que novas revelações não são acrescentadas em Doutrina e Convênios? Lembrando que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E, portanto, ele continua revelando sua vontade. Mas é verdade, nós não temos muitas revelações sendo acrescentadas à Doutrina e Convênios ou ao cânon de escrituras de modo geral. Por que isso? Se vocês fizerem esse exercício, que eu vou convidar para vocês, acho que vai dar uma luz. Abra Doutrina e Convênios nas páginas introdutórias. Você vai encontrar, antes do texto de Doutrina e Convênios, antes da seção 1 de Doutrina e Convênios, isso aqui, ó, ordem cronológica do conteúdo. Tá vendo? Aqui você vai ver que as sessões de Doutrina e Convênios, elas não estão em ordem cronológica, sendo que a primeira sessão de Doutrina e Convênios, ela só vai ser recebida quer ver? É o prefácio do Livro dos Mandamentos, se encontra em novembro de 1831. Então existem muitas outras sessões que foram recebidas antes. E por que elas estão organizadas dessa forma? Bom, porque o profeta Joseph Smith assim determinou. Ele foi organizando, né, principalmente a versão, a edição de 1835 ficou assim. Elas estão mais ou menos numa ordem cronológica, mas não é perfeita essa ordem cronológica. Mas por que eu quero que vocês abram aqui? Porque eu quero que vocês façam uma conta. Pegue todas as sessões de Doutrina e Convênios. Lembra, a sessão normalmente é uma revelação, mas às vezes tem mais. Tem sessão que tem 5 revelações. Mas pegue tudo isso e marque assim: revelações ou sessões de Doutrina e Convênios antes de 1830, que é o ano da organização da igreja. Depois, pegue todas as sessões do ano 1830 a 1835, que são os primeiros 5 anos de organização da igreja. Então, você vai pegar todas as sessões que são depois de 1835, ou seja, 1836 em diante. E o que você vai perceber ao fazer esse estudo? Eu vou deixar você, não vou colocar na tela não o resultado, eu quero que você faça, embora eu tenha feito esse exercício recentemente. Você vai perceber que foram recebidas muitas revelações nos primeiros anos da igreja. Deus precisava estabelecer a igreja dele mais uma vez na terra. Joseph Smith e todos os outros primeiros líderes da igreja eram conversos. Eles não tinham um modelo da igreja de Cristo, exceto a Bíblia e o livro de Mórmon, que havia acabado de ser trazido à luz. Eles precisavam de orientação de Deus para tratar dos negócios da igreja, para saber como lidar com a perseguição, como esclarecer pontos doutrinários. E isso foi sendo recebido pelo profeta Joseph Smith. Mas vocês podem perceber que, desde o momento em que Joseph estabeleceu a igreja até o seu assassinato, as maiores concentrações de revelação se encontram nos primeiros anos da igreja. E isso me faz pensar que Doutrina e Convênios ele traz a base da administração da igreja, ele traz as revelações importantes para o estabelecimento de Sião nesses últimos dias. Evidente, não tem todas as coisas, porque como nós vamos aprender no Vem Segue-me, os profetas de Deus continuaram recebendo revelação. A gente vai ter sessões onde o presidente Brigham Young recebe a voz do Senhor. Nós vamos ver o manifesto, que é o presidente Woodruff. Nós vamos ver até o presidente Kimball recebendo revelação aqui neste livro. Outra coisa que eu quero dizer sobre esse assunto é que os líderes da igreja continuam recebendo revelação, mas elas não necessariamente são publicadas como escritura ainda. O processo de tornar uma revelação parte do nosso conjunto oficial de escrituras demora. Às vezes demora décadas e décadas, para não dizer centenas de anos, né? As escrituras que nós temos hoje no Novo Testamento, antigamente eram cartas que os apóstolos enviavam à igreja. Embora eles amassem a palavra de Deus, não necessariamente elas estavam organizadas da forma que nós temos hoje, em um livro que, de forma uniforme, todas as
os ramos da igreja, a organização da igreja usava. Não era assim. Então nós vivemos numa época abençoada, onde nós temos esses livros reunidos, uma só vara na nossa mão. Porém, nem sempre foi assim. O que eu quero dizer para vocês? Revelações modernas como Família, Proclamação ao Mundo, Cristo Vivo, elas são escrituras de Deus. Foram proclamadas pela voz conjunta da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos. Não obstante, não se encontram aqui nos nossos livros ainda. Pode ser, e nós sabemos pelas profecias que foram feitas, que mais escrituras surgirão. Portanto, é provável que elas serão unidas a esse cânon de escrituras que nós temos. Mas espero que o exercício que você faça de contar as revelações possa fazer com que você entenda que muito foi registrado para o estabelecimento de Sião nesses últimos dias. Isso não significa que Deus parou o ritmo de revelar sua vontade, só implica que nós já temos escritura suficiente para conduzir os negócios da igreja e Deus não precisa ficar enviando novas revelações de assuntos que ele já falou e que estão claramente disponíveis em vários idiomas para uma igreja mundial. Se Deus quiser falar e quiser que se registre mais, ele vai manifestar isso ao seu profeta e nós votaremos numa conferência geral para que as escrituras novas sejam adicionadas aos livros que nós temos. Deu para responder? Não é que depois da morte do profeta Joseph Smith acabaram as revelações. Não, elas continuam acontecendo de forma abundante. Eu acho que as pessoas que pensam que as revelações precisam ser todas de forma de um ditado espiritual, como frequentemente Joseph Smith recebia e alguém escrevia, elas não entenderam como o Senhor se manifesta nas Escrituras. É verdade também que Joseph Smith é o líder de nossa dispensação e, portanto, o profeta que lidera esses últimos dias. É através dele que o estabelecimento de Sião se iniciou nesses últimos tempos. Então, Joseph Smith ele ocupa um lugar de destaque, até perante os outros profetas, videntes e reveladores de nossos dias. Por todos esses motivos, nós não precisamos ficar preocupados porque novas revelações não são acrescentadas em doutrina e convênios. Bom, vamos lá. Eu queria só responder rapidamente e gastei uns 10, 12 minutos aí para explicar para vocês esse ponto. Mas eu acho que é importante. Bom, vamos lá. Doutrina e Convênios 37. Aqui o Senhor diz pela primeira vez que os santos devem ir para o raio. Só lembrando, caso você tenha esquecido, ou caso você não tenha assistido o vídeo anterior, eu falei sobre a missão dos missionários. Oliver Cowdery, tinha Whitmer, tinha Parley P. Pratt, que tinha acabado de se batizar, que eles foram pregar aos indígenas. No caminho, eles encontraram Sidney Rigdon, que era líder de duas grandes congregações. Ele era eu acho que era metodista reformado. Deixa eu ver se era batista ou reformado. Eu acho que era um metodista reformado. Inclusive, Brigham Young e vários dos primeiros líderes da igreja, eles estavam nesse movimento, porque eles acreditavam que a igreja metodista havia se afastado dos dons do Espírito e eles queriam restaurar a verdadeira igreja do Novo Testamento. E quando Sidney Rigdon ouviu os missionários, ele teve que tomar uma decisão muito importante, porque ele era um grande orador, ele era um grande líder, e ele tinha muitos seguidores, ele era promissor, ele ganhava dinheiro para ser o pastor, o líder espiritual, né, dessa congregação em crescimento. E quando ele ouviu os missionários, ele soube, não, isso é verdade. No começo ele foi cético, né? Mas depois, quando ele ouviu os missionários, disse, não, eu preciso conhecer Joseph Smith. E ele falou com a esposa dele, o que você acha? Porque se a gente se unir a esse movimento, né, o mormonismo, a nossa vida vai mudar. E a esposa dele foi muito corajosa, porque disse, eu sinto que nós devemos fazer isso, mesmo que a gente tenha começado do zero, mesmo que isso vai levar a gente à morte, eu sinto que a gente deve fazer. Vocês podem ler os depoimentos delas aí no material adicional do Vem Segue-me.
E eles fizeram isso, se uniram à igreja junto com Edward Padridge. Sidney Rigdon então viajou para conhecer o profeta Joseph Smith. E chegando lá, o profeta recebeu uma revelação. Sidney ia ter o privilégio de ajudá-lo na tradução da Bíblia. Isso tudo da aula passada, estou revisando, tá bom? E Edward Padridge, ele decidiu ser batizado. Agora, quando Joseph ouve do progresso que está tendo na igreja em Ohio, e quando ele vê a perseguição se intensificando em Nova York, ele ora ao Senhor e o Senhor dá esta revelação aqui, ó. Eis que vos digo que não me convém traduzirdes mais, ou seja, para a tradução da Bíblia, até irdes para Ohio, e isso por causa do inimigo e para vosso bem. E outra vez vos digo que não devereis ir até que tenhais pregado o meu evangelho naquela região e fortalecido a igreja onde quer que ela se encontre, e mais especialmente em Collegeville, pois eis que eles oram a mim com muita fé. Eu já falei para vocês um pouco desse ramo de Collegeville, né? Como eles eram grandiosos, fervorosos e o único ramo da igreja que foi selado para a vida eterna pelo profeta Joseph Smith, de tão fervorosos que eles eram. E também o mandamento dou à igreja, que me convém que se reúnam no Ohio em preparação para quando a eles regressar meu servo Oliver Cowdery. Eis que nisto a sabedoria, que todo homem escolha por si mesmo, até que eu venha. Assim é. Amém. Assim seja. Amém. Agora, olha só. O Senhor diz, então, vai para Ohio. Antes prega o evangelho, fortalece a igreja e vai para Ohio. Mas no final ele diz que todo homem escolha. Porque o mandamento era migrar, sair. Imagina você que tem uma casa confortável, que você tem os seus negócios, que você tem seu estilo de vida, e você se une com gratidão a uma religião e sente que o poder de Deus está ali. Não é apenas porque a doutrina é bonita, mas é porque você pode fazer parte de algo especial. Você realmente sente pelo Espírito. Porém, um desafio é colocado. Você precisa mudar. Você precisa ir embora. Você precisa ir para outro estado que talvez você nunca tenha visto, nunca tenha colocado os pés. Bem na fronteira, ali perto da fronteira dos Estados Unidos, né? Perto da fronteira do seu país. O que você faria? Muitos santos decidiram seguir o que o profeta estava pedindo e mudar. Inclusive foi feita uma conferência, a terceira conferência da igreja, para tratar desse assunto. E muitos apoiaram essa ideia, fizeram jejum, oração e decidiram seguir o profeta de Deus. Mas algumas pessoas não. Elas ficaram desconfortadas com esse mandamento. E elas decidiram não se mudar com os santos. O Senhor havia prometido que poder seria manifestado, né, quando eles se mudassem. E só para dar um spoiler para vocês, é em Kirtland, Ohio, onde o primeiro templo da igreja vai ser construído. E é ali que o Senhor Jesus Cristo vai vir de repente a seu templo. Vai se manifestar com glória. E depois outros personagens, Moisés, Elias e Elias o profeta, vão aparecer dando chaves que vão permitir que a igreja avance dos dois lados do véu de maneira impressionante e que as famílias sejam seladas para toda a eternidade. Então, esse é o mandamento. Hoje nós não temos esse mandamento. A gente não precisa mudar de estado ou de país para se coligar aos santos. O Senhor tinha um propósito nessa coligação. A igreja era nova, eles precisavam estar fortalecidos. Estamos falando do começo do século XIX, então é um momento importante. Frequentemente o Senhor manda nas Escrituras seus servos mudarem e passarem por desafios no meio do deserto. A gente viu isso com Abraão, a gente viu isso com a casa de Israel, a gente vê isso no começo do livro de Mórmon com Leí, a gente vê isso no meio do livro de Mórmon, quando eles vão para a terra de Israel, enfim. Esse padrão se repete, e aqui mais uma vez, os santos eles têm que mudar primeiro para Ohio, depois eles vão mudar, grande parte deles para o Missouri, né? Mais a oeste ainda, e depois para as Montanhas Rochosas. Então, a principal civilização dos Estados Unidos estava lá na costa leste, sendo que o que tinha lá no meio dos Estados Unidos era uma divisão, né?
o território indígena, então tinha uma faixa ali, e depois era o México. A gente vai ver que os Estados Unidos vai invadindo aquela parte ali, tem uma guerra contra o México, eles compram aquela parte, isso os membros da igreja estão em Utah. Eu estou assim, resumindo muito tempo de história, né? Tem a corrida do ouro, que vai levar muita gente para a Califórnia, mas neste momento na história dos santos, a maior parte da população dos Estados Unidos se encontra ali na costa leste. E por isso é onde tem mais progresso, mais conforto, mais oportunidade. Mudar mais para dentro do país é um desafio. Porém, muitos santos, apesar do sacrifício, sabiam que Joseph era um profeta de Deus. Para vocês entenderem um pouco do sacrifício, eu vou ler aqui o testemunho de Phoebe Carter. A Phoebe Carter, ela era uma mocinha de 20 anos, quando naquela conferência ela ouviu, ela era uma recém-conversa, e aí naquela conferência ela ouviu que os santos tinham que mudar para Ohio. Ela conta: meus amigos ficaram espantados com a minha decisão, tal como eu, mas algo me impelia a prosseguir. A tristeza de minha mãe por eu sair de casa foi quase insuportável, e se não fosse pelo Espírito, eu teria desistido. Minha mãe me disse que preferia me ver enterrada a me ver indo sozinha para o mundo cruel. Phoebe, disse ela com seriedade, você vai voltar para casa se descobrir que o mormonismo é falso? Respondi, sim, mãe, vou. Minha resposta aliviou a preocupação dela, mas foi muito doloroso partir. Quando chegou a hora de ir, não ousei confiar em mim mesma para me despedir. Por isso, escrevi uma carta de despedida a cada um da minha família e deixei sobre a mesa. Desci as escadas correndo e pulei para dentro da carruagem. Assim, deixei o amado lar de minha infância para unir minha vida aos santos de Deus. E uma dessas cartas de despedida, a Phoebe diz o seguinte: amados pais, estou prestes a deixar meu teto paternal por algum tempo. Não sei quando eu vou voltar. Mas não sem sentimentos de gratidão pela bondade que recebi desde a infância até o momento presente. Mas a vontade de Deus parece ordenar que eu faça assim. Deixemos todas as coisas nas mãos de Deus e sejamos gratos por termos tido permissão de estar juntos por tanto tempo em circunstâncias tão favoráveis como as que tivemos, acreditando que todas as coisas serão para o nosso bem se amarmos a Deus acima de tudo. Reconheçamos que podemos orar a um único Deus que ouvirá as orações sinceras de todas as suas criaturas e nos dará o que for melhor para nós. Mãe, acredito que seja a vontade de Deus para mim que eu vá para o oeste. Estou convencida de que será por um longo tempo. Naquela época não existia o WhatsApp para você ficar conversando, não tinha como fazer videochamada, não tinha trem para você visitar, Uber, nada disso. Era uma mudança que talvez ia separar essa família para a vida toda. Emma, quando ela se mudou da casa dos pais, ela nunca mais viu sua família. A esposa do profeta Joseph Smith. Só para vocês terem uma ideia. Então ela continua. O caminho foi aberto. Acredito que foi o Espírito do Senhor que o fez. E esse Espírito é suficiente para todas as coisas. Não fiquem preocupados com a sua filha. O Senhor me confortará. Creio que o Senhor vai cuidar de mim e me dará o que for melhor. Vou porque meu mestre chama. Ele mostrou claramente meu dever. Ok, só para vocês saberem que a Phoebe, ela vai se tornar a esposa de Wilford Woodruff, que é o 4º presidente da igreja. Ele vai se tornar um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver o nome dele em Doutrina e Convênios. E Phoebe é uma mulher de fé. Talvez nós tenhamos a oportunidade de falar sobre ela, mas se vocês quiserem, pesquise um pouco. Vocês vão ver uma ocasião que ela fica muito mal.
E ela fica entre a vida e a morte. Na verdade, ela tem uma opção, porque os anjos vêm dizer para ela, ó, você quer prosseguir para o mundo espiritual ou você quer voltar no momento em que o marido dela está dando uma bênção de saúde? E ela decide permanecer na Terra. Então, uma mulher de muita fé, que já que com 20 aninhos decide seguir os santos para o raio. Mas eu li isso para vocês verem que não foi fácil, não era uma decisão fácil mudar, deixar toda a vida para trás. Bom, vamos para o 38. Essa é uma sessão de muitas doutrinas. É uma sessão excelente para a gente comentar muitas coisas importantes. Eu vou usar aqui minhas marcações que estão em Doutrina e Convênios do digital. O versículo 1 até o versículo 4 apresenta Jesus Cristo, né? Ele é o grande eu sou, ele é Jeová. Muitas pessoas não sabem isso, mas o nome de Jesus na vida pré-mortal era Jeová. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E ele é que está acima de todas as hostes dos céus. Ele conhece todas as coisas, ele é o criador do mundo, porque ele falou e o mundo foi feito. Ele é aquele que arrebatou a Sião de Enoque para o seu próprio seio, e ele cita todas essas realizações e grandioso poder para dizer que, em verdade eu digo que todos os que crerem em meu nome, pois eu sou Cristo, e em meu próprio nome, em virtude do sangue que derramei por eles intercedi perante o Pai. Então você quer ter a intercessão de Cristo, sua bondade de forma plena, precisa crer em seu santo nome. E quando a gente fala crer, a gente não quer dizer uma fé da boca para fora. Tem que se tornar um verdadeiro discípulo de Cristo, guardando os mandamentos, inclusive sendo batizado e frequentando a igreja. Meus olhos estão sobre vós, estou no meio de vós, mesmo que a gente não possa ver. Mas logo vem um dia em que me vereis e sabereis que eu sou. Aquele que não tiver purificado, meus irmãos e irmãs, não vai suportar o dia da segunda vinda. O que nós temos que fazer é cingir nossos lombos e estar preparados para essa grande ocasião. E estar preparado significa estar limpo. Toda a carne está corrompida diante de mim, disse o Senhor. Por isso nós precisamos nos arrepender. Benditos sois, não por causa de vossa iniquidade, nem de vossos corações incrédulos. Pois em verdade alguns de vós sois culpados perante mim, mas serei misericordioso com vossas fraquezas. Então, apesar da iniquidade que havia até entre aqueles santos que estavam dispostos a cumprir a ordem do Senhor, o Senhor estava sendo bondoso e disse, sede fortes de agora em diante, não temais, pois o reino é vosso. E aí ele dá um mandamento, porque o Senhor não faz acepção de pessoas e quer nos abençoar. O Senhor diz que tem uma terra de promissão para eles. E lembra que eu falei do paralelo dos antigos êxitos? É a mesma coisa aqui. O Senhor mais uma vez repete esse padrão, dizendo que eles devem segui-lo e dizendo que dia virá em que eles não terão reis ou governantes, mas o Senhor será o legislador e rei deles. E que todo homem estime seu irmão como a si mesmo e pratique a virtude e a santidade diante de mim. Nosso profeta Bruce M. Nelson, na última conferência geral, pediu que nós desenvolvêssemos virtude, porque é um dos elementos que nos ajuda a ter confiança diante da presença de Deus. E novamente vos digo, que todo homem estime a seu irmão como a si mesmo. Interessante, né, que o Senhor repete duas coisas que nós devemos estimar, ou seja, ter caridade. A caridade e a virtude são os dois elementos que o presidente Nelson falou em seu discurso, que nós devemos desenvolver. Ele disse que, depois que ele ensinou sobre ser pacificador, muitas pessoas procuraram esse espírito de construir ponte, mas ele disse, tem espaço para melhorar. E porque o profeta está repetindo a mesma mensagem que ele havia dado antes, eu acho que nós não fizemos tanto progresso, por isso precisamos prestar atenção. O Senhor está nos convidando a estimar o nosso irmão como a nós mesmos, ter caridade, bondade. Ele também está pedindo para que nós pratiquemos a virtude. Você vê que a virtude
ela é prática. Virtude não é apenas castidade, é também castidade, pureza, né, sexual, mas ela é muito mais que isso. É um comportamento, é a maneira que você olha, que você trata, que você responde. Pois qual o homem entre vós que tendo 12 filhos e que os servem obedientemente, e não faz acepção deles, diz a um, veste com mantos e senta aqui, ao outro, veste com trapos e senta acolá, e olhando para seus filhos dirá, sou justo? É claro que isso não é justiça. Então aqueles que guardam os mandamentos, Deus amando todos, vai abençoar todos em retidão. E aí ele fala, ó, vocês estão ouvindo falar de guerras em países distantes, mas essas coisas elas já vão começar a acontecer em sua própria terra, né? E ele fala, acumulai sabedoria, no 32. Portanto, por essa razão vos dei o mandamento de que fosseis para o raio, e lá vos darei minha lei, e lá serei investidos de poder do alto. Porque lá o Senhor ordenaria que eles construíssem um templo, e no templo eles receberiam a lei de Deus, seriam investidos de poder do alto. E de lá, de Ohio, e depois que vocês tiverem recebido esse grande poder, irão a todas as nações, se lhe há dito o que fazer. Eis que tem uma grande obra reservada, pois Israel será salvo, e guiá-los-ei para onde eu desejar, e nenhum poder deterá minha mão. Não é de se admirar que, depois que o templo foi construído, o profeta Joseph Smith enviou missionários para a Inglaterra e depois para outros países do mundo, cumprindo o que está aqui nessa escritura. E agora dou à igreja nessa região o mandamento de designar certos homens, e serão designados pela voz da igreja. Eles cuidarão dos pobres e necessitados, e ministrar-lhes-ão auxílio para que não sofrem, deverão enviá-los para onde ordenei que fossem. Então o Senhor sempre preocupado com os pobres, sempre preocupado com aqueles que teriam dificuldade de deixar seus lares, porque já viviam numa situação de miséria. Não obstante, o mandamento era para eles também, não apenas para os ricos que eram capazes de viajar, mas para todos. Por isso o Senhor designou homens, e nessa conferência vai fazê-lo, para que possam ajudar esses. Ok, agora vem uma passagem aqui que é muito interessante, principalmente se você quer ser rico, tá bom? Então, se você quer ser rico, presta atenção no que está aqui no 39. E se buscardes as riquezas, que é da vontade do Pai vos dar, sereis o mais rico de todos os povos, porque tereis as riquezas da eternidade. E é necessário que as riquezas da terra sejam minhas, para dá-las, mas precavei-vos contra o orgulho, para que não vos torneis como os nefitas de outrora. Não é errado buscar riquezas. Não é errado ser rico. O errado é ter orgulho. É colocar no centro da sua vida as posses, as riquezas. Por isso o Senhor diz assim, ó, se você quer buscar riqueza, pode buscar. E lembra que é da vontade de Deus te deixar autossuficiente, te deixar próspero. É a vontade de Deus. E ele fala uma coisa, ó, todas as coisas, todas as riquezas da terra são de Deus. E é da vontade dele dar a seus santos. Porém, a gente precisa se precaver com orgulho. E existem pessoas que não são ricas. E Deus não vai permitir que elas sejam ricas até que elas aprendam algumas lições. Porque se tornarem ricas, pode ser que, como os nefitas do passado, caem naquele círculo de orgulho, naquele ciclo, né, de orgulho, e acaba se afastando de Deus, confiando no braço da carne e pensando que não precisa do Senhor. Então, nós precisamos nos precaver contra essas coisas. Nós precisamos aprender as lições do passado. Tem pessoas que vão se tornar ricas e, infelizmente, vão cair se afastando de Deus. Tem outras que vão ser ricas e vão ser humildes. E vão ajudar muito outras e o reino de Deus. E existem irmãos que são da Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias que são muito ricos, mas muito ricos mesmo. E não só nos Estados Unidos, tá bom? Que a gente pensa, só é rico lá. Não, em outras nações, inclusive no Brasil, são muito ricos. E esses irmãos compreenderam que é vontade do Pai dar as riquezas, porém, no devido tempo, não é? Agora, a coisa mais importante não são as riquezas dessa vida, porque morrendo, todas essas riquezas se vão. Elas ficam. Você não leva nada para o mundo espiritual. Mas as riquezas da eternidade é o que verdadeiramente nos faz ficar ricos. Então, se você quer ter as riquezas da terra, é um desejo justo, né? Você quer prosperar. Agora,
Por que você está buscando riqueza? É para satisfazer seu orgulho, a sua vaidade? Para você se sentir melhor que os outros? Para você ficar perdendo o tempo da sua vida com lazeres e confortos? Que realmente não é o propósito. A gente não veio aqui para ficar dormindo nessa terra. É necessário dormir, né? É bom ter lazer. Mas nós viemos nessa terra, meus irmãos e irmãs, para ajudar na coligação de Israel. Então, se você procurar riqueza para ajudar na obra da coligação, para servir o próximo, vestir os nus, ajudar os necessitados, excelente. Você vai obter riquezas. Agora, se as riquezas elas foram dadas por Deus e você se desviar desse propósito, você não vai levar elas contigo e elas serão maldição em vez de bênção. Outra vez vos digo, dou-vos o mandamento de que todos os homens, sejam élderes, sacerdotes, mestres e também os membros, dediquem-se com vigor para o trabalho de suas mãos, a preparação e execução das coisas que ordenei. Ou seja, todos os membros da igreja estão com a responsabilidade de trabalhar. Nós precisamos trabalhar. E que vossa pregação seja a voz de advertência de cada homem a seu próximo, com brandura e mansidão. Este trabalho que o Senhor está falando aqui é a pregação do Evangelho. E saí do meio dos iníquos. Salvai-vos, sede limpos, vós que portais os vasos do Senhor. Então, irmãos e irmãs, a grande responsabilidade que temos é pregar o Evangelho. Não existe maior responsabilidade. A coisa mais importante que está acontecendo na Terra é a coligação de Israel. Eu e você fazemos parte disso. Nós não precisamos ser chamados como missionários de tempo integral para abrir nossa boca e convidar as pessoas para ir na igreja, para ouvir as palestras, as lições missionárias. Nós podemos fazer isso na nossa esfera de influência, de uma maneira natural, que seja agradável para nós e para os outros. Nós podemos ser testemunhas de Deus em todos os momentos, em todos os lugares. E isso aqui será a nossa voz de advertência. Quando a gente fala sobre o Evangelho, a gente está advertindo as pessoas, está ajudando elas a virem a Cristo, conhecerem Ele. Não vamos ser eficazes se nós não formos limpos. Nós precisamos sair da iniquidade e nos santificar. Muito bem. Agora, na seção 39 e 40, eu vou falar com vocês sobre James Colville. Esse camarada, ele era um pastor e ele era bem sucedido. Ele assistiu essa conferência que os tantos estavam falando para mudar para Ohio e ficou impressionado com os ensinamentos da igreja. Não ficou tão animado com essa história de mudança para Ohio, mas ele ficou, uau, isso aqui é diferente. E ele já era pastor por uns 40 anos. E ele orou a Deus e fez um convênio com o Senhor de que se uniria à igreja. Porque aquela era a verdade. E ele, em suas pregações, tinha percorrido tantos lugares, tentando buscar a igreja do Novo Testamento, e agora tinha achado, né? Então, olha só o que o Senhor fala para ele. No dia 5 de janeiro de 1831, ele fora ministro batista, fez convênio com o Senhor de que obedeceria a qualquer mandamento, e o profeta Joseph Smith perguntou ao Senhor sobre ele. Escuta e dá ouvidos à voz daquele que é de toda a eternidade, a toda a eternidade, o grande eu sou. Sim, Jesus Cristo. A luz e a vida do mundo. Uma luz que resplandece nas trevas e as trevas não compreendem. O mesmo que vinha aos meus no meridiano dos tempos e os meus não me receberam. Mas a todos que me receberam dei poder para tornar-se meus filhos. E também a todos que me receberem darei poder para tornarem-se meus filhos. Lembrando que é a voz do eu sou, Jesus Cristo. Todos nós somos filhos de Deus, nosso Pai Celestial, Elohim. Ele é o Pai dos nossos espíritos. Mas para se tornar filho de Jesus Cristo, temos que nascer de novo no convênio. Temos que guardar seus mandamentos. Senão a gente não se torna filho dele. E é pelo poder, a graça de Cristo é que nós podemos nos tornar filhos dele, filhos do convênio. O Senhor continua dizendo para James Colville, aquele que recebe o meu evangelho, a mim me recebe. E o que não recebe o meu evangelho, não me recebe a mim.
Este é o meu evangelho, arrependimento, batismo na água e depois o batismo de fogo do Espírito Santo, sim, o Consolador, o qual manifesta todas as coisas e ensina as coisas pacíficas do reino. Ou seja, um convite batismal aqui poderoso, né? E agora este digo, meu servo James, tenho observado tuas obras e conheço-te. Pensou que especial era saber que Deus tinha visto o esforço daquele homem de pregar sobre Cristo por 40 anos. Ele não tinha a plenitude do Evangelho, mas ele estava fazendo o melhor que podia. 2 filhos dele eram pastores também. E eles estavam pregando o Evangelho. Então o Senhor disse, parabéns, eu tenho observado, muito bom o que você fez. Entretanto, conheceste grandes tristezas, porque me rejeitaste muitas vezes por causa do orgulho e dos cuidados do mundo. Então tinha um problema, o caráter de James Colville. Ele tinha recusado o Senhor, muitas vezes. Ele tinha cedido ao orgulho do coração dele, aos cuidados do mundo. Mas eis que chegados são os dias de tua libertação, se atenderes a minha voz que te diz, levanta-te e sê batizado, e lava teus pecados invocando meu nome, e receberás o meu Espírito, uma bênção maior do que todas as que jamais conheceste. Todos aqueles anos de pregação, e ele pregava sobre os dons espirituais, sobre a restauração desses dons, porque a igreja que ele estava frequentando, segundo a visão dele, já tinha perdido essas coisas. Então ele estava nesse movimento e tinha outros pastores envolvidos nessa renovação. E agora o Senhor está dizendo, não é isso que você está buscando? O verdadeiro Espírito de Deus? Você vai receber esse Espírito se você for batizado. E esse Espírito vai te trazer uma bênção maior do que todas a que você já conheceu. E se fazes isso, preparei-te um trabalho maior. Olha só, o trabalho pré-ordenado que Deus tinha para ele era: tu pregarás a plenitude do meu evangelho, o qual enviei nesses últimos dias, o convênio que enviei para recuperar meu povo que é da casa de Israel. E acontecerá que o poder descansará sobre ti, e terás grande fé, e eu estarei contigo e irei adiante de tua face. Uau! Olha que chamado poderoso, com a garantia de que ele teria dons inestimáveis. Tu és chamado para trabalhar em minha vinha e para edificar minha igreja, para trazer Sião à luz, para que te regozijes sobre os montes e floresça. Eis que em verdade te digo, que não és chamado para ir às terras do leste. Aí este ponto pegou. Porque enquanto ele estava assim, ouvindo essa revelação e vendo que o Senhor tinha escolhido ele, que o conhecia e que ia dar poder para ele realizar essa grande obra, o Senhor colocou, não, você não vai para as terras do leste. Às vezes acontece, quando a gente está se preparando para servir uma missão de tempo integral, a gente quer servir, a gente tem um sonho, ou um amigo, ou o pai da gente, alguém servir em algum lugar, a gente pensa, eu queria muito servir em Recife. Queria muito servir na Argentina. Eu sonho de servir nos Estados Unidos. E aqui, o que acontece? James Colville, ele já vivia naquela região do leste. E tinha os filhos, como eu falei para você, que pregavam naquela região. Então essa ideia de que ele não podia ir para o leste, mas que ele tinha que ir para o oeste, junto com a igreja, foi difícil para ele. Sabe quando Jonas, ele tentou fugir, em vez de ir para Nínive, ele foi para o outro lado? Pois é a mesma coisa aqui, a situação é essa. O Senhor está te chamando para Nínive, mas James Colville não gostou dessa ideia. Ele tinha que ir para Ohio. Sendo que meu povo há de reunir-se no Ohio, reservei-lhe uma bênção que não é conhecida entre os filhos dos homens. Que bênção é essa? Meus irmãos e minhas irmãs, é a investidura de poder que Deus havia prometido. É o templo com todas as bênçãos de conexão com a divindade que poderia conceder.
Nem todas as bênçãos do templo seriam restauradas lá em Kirtland, mas seria o início de uma coisa que não era conhecido. Eles receberiam poder dos céus, os missionários seriam investidos, as chaves antigas seriam restauradas, e de lá os homens sairão para todas as nações, ou seja, com as chaves, né, de Elias, o profeta e Moisés, estariam capacitados para começar a obra missionária no mundo inteiro. E parece que ele seria um deles. Quem sabe ele não seria chamado, junto com aqueles missionários, Heber C. Kimball, Brigham Young, para pregar na Inglaterra. Talvez até ele pudesse ser contado entre os líderes. Talvez até ele fosse um apóstolo. A gente não sabe. Né? A gente sabe que homens com um talento muito parecido com o dele, que eram pregadores e que tinham essa capacidade de expressar muito bem a palavra, eles acabaram em situações de liderança. Sidney Rigdon, John Taylor, Parley P. Pratt, Ilford Woodruff, Brigham Young, todos eles acabaram em posições de liderança. Esse aqui parece que o Senhor está traçando o mesmo destino para ele. Eis que em verdade te digo, que o povo em Ohio clama a mim com grande fé, crendo que deterei meu julgamento sobre as nações, mas não posso negar minha palavra. Portanto, aplica-te com vigor e chama trabalhadores fiéis para a vinha, a fim de que seja podada pela última vez. Então, olha só, ele teria que ir para Ohio, receber esse poder para ir pregar em todas as nações. Mas o Senhor era muito claro, vá para Ohio primeiro. E parece até que ele teria um cargo de liderança, porque diz que ele chamaria trabalhadores para a vinha. E quando se arrependerem e aceitarem a plenitude do meu evangelho e tornarem-se santificados, deterei meu julgamento. Portanto, prossegue clamando em alta voz, dizendo, o reino dos céus está próximo. Clamando, Hosana, né? Que é salva-nos. Bendito seja o nome do Deus Altíssimo. Segue batizando com água, preparando o caminho diante de minha face para a obra de minha vinha, para a hora de minha vinda. Porque o tempo se aproxima e o dia e a hora ninguém sabe. E o que recebe estas coisas a mim me recebe. E também acontecerá que sobre todos os que batizarem com água imporás as mãos, eles receberão o Espírito Santo. Que revelação poderosíssima. Que chamado grandioso. O que aconteceu com esse homem? A próxima revelação nos conta. A seção 40 também é uma revelação que o Senhor deu para James Colville. Precedendo o registro dessa revelação, a história do profeta diz, tendo James Colville rejeitado a palavra do Senhor, que está aqui em Doutrina e Convênios 39, e regressado a seus antigos princípios e a sua gente, o Senhor deu a mim e a Sidney Rigdon a seguinte revelação. Olha só o que o Senhor diz nessa curta revelação. Eis que em verdade vos digo, que o coração de meu servo James Colville era reto diante de mim, pois fizera comigo convênio de que obedeceria a minha palavra. E ele recebeu a palavra com alegria. Mas imediatamente Satanás o tentou, e o temor da perseguição e os cuidados do mundo fizeram-no rejeitar a palavra. Portanto, quebrou meu convênio e cabe a mim fazer com ele o que me parecer melhor. Infelizmente, ele não se uniu à igreja e ele não se mudou para Ohio. Ele ficou lá, no leste, pregando o evangelho de Cristo na porção que ele havia recebido, tendo a oportunidade de se unir à igreja, mas negando essas coisas pelo temor do mundo. E é muito triste saber do potencial perdido desse homem. E agora, levando essa história para nós, aplicando para a nossa vida, é o seguinte: se nós decidirmos ficar ou ir na direção oposta ao que o Senhor está ordenando, nós perderemos privilégios espirituais. Nossas pré-ordenações não se cumprirão e nós não teremos as bênçãos que o Pai Celestial preparou para cada um de nós. Se tem que mudar para Ohio, mesmo que seja difícil, mesmo que tenha que ter um grande sacrifício, faça-o. O que seria mudar para Ohio na sua vida? O que o Senhor está exigindo hoje?
Será que mudar para Ohio seria cortar substâncias prejudiciais que você está ingerindo? Será que mudar para Ohio significa tornar a frequência do templo mais constante na sua vida? Por que você está indo no templo só uma vez por mês? Se você mora perto do templo, 1 hora, 2 horas, 3 horas do templo, por que você não pode ir mais vezes por semana? Ah, é muito sacrifício. Muito sacrifício? É muito sacrifício? Por que você não está servindo com diligência no seu chamado? Porque você não está ministrando? Você conhece o nome das pessoas que você ministra? Você enviou recentemente aí Feliz Páscoa? Sabe o aniversário delas? Irmãos e irmãs, se nós não fizermos sacrifícios para mudar a nossa vida na direção que o Senhor quer, nós vamos chegar em um momento, para James Colville demorou aí talvez, viveu mais uns 30, 40 anos, mas perdeu oportunidades eternas. O Senhor ia levar ele para o raio. Ele ia receber poder e instrução do alto. Ele ia ser enviado para todas as nações. Ele ia ter oportunidade de batizar, dar o dom do Espírito Santo e liderar Sião. Este homem poderia ter sido contado entre os apóstolos da igreja. Aí eu sei que eu estou indo longe demais, mas por que não? Porque quando a gente olha outros homens com o mesmo perfil que ele tinha, era um pregador, o Senhor tinha preparado com toda essa experiência, capacidade de articular. Muitos dos outros, né, isso aí é o que estou dizendo, não está nas escrituras, mas eu analisando, assim, com a minha limitação, evidentemente, Sidney Rigdon, Polly P. Pratt, que tinha esse perfil, ele tem o mesmo perfil, o Senhor poderia ter usado ele de uma forma muito maior do que ele sonhava. Mas todo esse potencial perdido, porque ficou na zona de conforto. E aí, você vai ficar na sua zona de conforto? O que Deus está pedindo para você? Vai lá na sua bênção patriarcal e olha quais as maravilhosas promessas que o Senhor deu. É muito parecido com as promessas que o Senhor faz aqui em Doutrina e Convênios 39. O Senhor cita o nome de James Colville, diz que o conhece. Na sua bênção patriarcal também você sabe que Deus te conhece, porque fala até da sua vida pré-mortal. Fala das possibilidades eternas, sua bênção patriarcal também fala. Agora, se você decidir não guardar o convênio que fez com Deus, é a seção 40 que vai se aplicar na tua vida. Porque o Senhor vai dizer, rejeitou a palavra, quebrou meu convênio, e cabe a mim fazer com ele o que me parecer melhor. Lembra da parábola das sementes que está lá em Mateus? Acho que é Mateus 13. Quando o Senhor fala da semente que caiu em diferentes terrenos. Pois é, os terrenos são o coração dos homens. No caso dele, a semente era boa do Evangelho, mas não floresceu. Que nós possamos permitir, por causa que o nosso terreno é fértil, que a semente do Evangelho cresça e o Senhor nos transforme em instrumentos poderosos em sua mão, cumprindo assim as pré-ordenações que Ele tem para a nossa vida. E muita felicidade e alegria, paz e prosperidade será dada por Deus. Então, irmãos, irmãs, era isso que eu queria conversar com vocês. Que bênção ter essas escrituras que nos ensinam, que nos convidam a melhorar. Eu sei que Deus vive. Essa é a palavra de Deus. Eu amo viver no tempo da restauração. As revelações continuam a todo o vigor. Essas revelações foram dadas para que alcançássemos entendimento e reconhecêssemos as novas que certamente virão. Obrigado por assistirem esse vídeo. Encontro vocês no próximo. Até mais.